Você sabe a diferença entre computação tradicional e machine learning? Oi, eu sou o Carlos e muitas pessoas que desejam se tornar cientistas de dados têm nos procurado aqui no Synapse justamente com essa dúvida. O que é machine learning? Em que momento da minha carreira eu devo estudar machine learning e quando eu vou aplicar machine learning? Então eu resolvi gravar uma série de vídeos justamente para te ajudar nesse momento. E nesse vídeo eu vou abordar principalmente 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos entender o que é machine learning em comparação com a computação tradicional. No segundo tópico, nós vamos abordar justamente a sopa de letrinhas, inteligência artificial, machine learning, deep learning e ciência de dados e como cada área interage entre si, que é muito importante para você resolver o seu problema, o que procurar estudar para resolver o seu problema. E na terceira parte, nós vamos entender justamente nesse contexto de negócio, onde o cientista de dados vai atuar e vai utilizar machine learning. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos dessa série e vamos nessa. Então, vamos começar justamente conceituando o que é machine learning, certo? Eu gosto de fazer um comparativo justamente entre a computação tradicional, que é o que nós já fazemos no dia a dia, ali como programador, desenvolvedor, e também com machine learning. Então, percebam que a gente vai ter uma diferença muito importante. Na computação tradicional, geralmente nós vamos ter os dados, que vão ser as entradas dos nossos programas, e ali também nós construímos um programa que a partir dos dados e o programa que nós construir, nós vamos ter um resultado, certo? Então, por exemplo, imagina uma aplicação de tradução de textos. Eu posso ter um determinado idioma que vai ser traduzido para outro idioma. E eu posso entrar com um dicionário e ali no meu programa construir, justamente fazer um mapeamento entre os dados que vão entrar para o idioma que eu quero traduzir. Então imagina ali que eu tenho uma palavra em inglês, eu posso construir um dicionário e a partir daquela palavra eu vou no meu dicionário, consulto pela tradução e retorno o resultado que vai ser justamente essa palavra traduzida, correto? Em Machine Learning nós vamos ter uma diferença sutil, que é, em vez de eu ter os programas e os dados e ter o resultado, nós vamos fazer um inverso. Nós vamos entrar com os dados e com os resultados e a partir do Machine Learning nós vamos ter o resultado como sendo um programa. Então perceba como é bem interessante essa comparação. Porque antes, quando nós tínhamos um programa que nós entrávamos com os dados, nós podíamos consultar no dicionário e retornar a palavra traduzida lá no nosso contexto da aplicação de tradutor. Porém, no Machine Learning, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos entrar com os dados e com os resultados e a partir daí nós vamos obter o programa. Então, imagina que eu tenho um conjunto de textos já traduzidos na literatura, eu posso entrar com todos esses textos já traduzidos e a partir desses resultados, ou seja, eu já entrego os textos traduzidos e os dados que eu quero traduzir. E o Machine Learning vai justamente me entregar um programa que faz essa tradução. Então perceba que diferente de antes que eu tinha que cuidar toda dessa parte de gravar um dicionário, de fazer essa tradução, né, e tratar isso, no Machine Learning, ela já vai interpretar justamente os resultados a partir dos dados e vai entregar um programa, né? Essa é uma figura bem tradicional que a gente utiliza para comparar computação tradicional com Machine Learning, mas aqui também eu vou incluir uma nova etapa. A partir dos resultados dos dados, quando nós tivermos um programa, nós também chamamos esse programa de modelo, né? O que é um modelo? O modelo basicamente vai ser os parâmetros que nós aprendemos no nosso algoritmo e a partir desse modelo, justamente o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter novos dados que vão entrar nesse modelo e ele vai justamente entregar novos resultados. Então, por isso que é importante, né? Então, a gente não vai ter só os resultados e os dados e a gente não vai fazer apenas decorar aqueles resultados, né? Nós vamos gerar justamente um modelo que ele vai ser generalista, ou seja, a partir de novos dados que ele nunca viu, ele vai conseguir processar e vai gerar justamente novos resultados, beleza? Então, essa, com certeza, é uma diferença muito importante entre a programação tradicional. Mas afinal, o que é Machine Learning, né? De acordo com Arthur Samuel, lá já nos anos 50, 60, ele dizia que é um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então perceba como essa afirmação ela é muito interessante, né? Porque como você vai dar a habilidade do computador a aprender algo sem programar ele para aquilo, né? Então esse é o grande segredo do Machine Learning, certo? Então, quando você começa a estudar Machine Learning, você é bombardeado por uma sopa de letrinhas e que é muito importante você saber diferenciar cada um desses conceitos para justamente saber qual conceito, qual estudo você deve fazer para resolver o seu problema. Então nós vamos ver agora justamente onde Machine Learning e ciência de dados entram nesse contexto, né? Você vai ter ali o contexto maior, que é a parte de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela é um campo de estudo que justamente vai estudar o comportamento, né, do ser humano e da natureza para tentar criar algoritmos ou soluções que imitem aquele comportamento para trazer soluções inteligentes, certo? Então você pode ver como um determinado animal ali interage na natureza,
a partir dali criar um algoritmo e aquele algoritmo vai ter aquele comportamento. Então, dentro de inteligência artificial, a gente vai ter algoritmos genéticos, a gente vai ter o próprio machine learning, que nós vamos ver agora. Então, inteligência artificial vai englobar todos esses conceitos, né, que a gente estuda, que justamente tentam imitar o comportamento da natureza para trazer novas soluções. Já a machine learning, ela vai focar justamente no reconhecimento de padrões. Então, dado um conjunto de dados, sejam eles já com os resultados ou não, você vai utilizar um conjunto de algoritmos para detectar padrões e entregar já modelos que vão ser generalistas para novas soluções, né? Igual nós vimos naquela etapa passada. Então, a partir de exemplos já prontos, nós podemos criar modelos que vão conseguir interagir com diferentes modelos, né? Então, a gente faz muito essa comparação com a inteligência humana, né? Então, quando nós somos bebês, geralmente a gente não sabe, e aí a gente está em fase de aprendizado, a gente não sabe, por exemplo, diferenciar um cachorro de um gato, e a partir do momento que a gente vê um cachorro, a gente fala ali uma palavra aleatória, e aí os nossos pais vão e dizem que ali é um cachorro. Então, à medida que aquela informação fica gravada, e a partir que a gente vai vendo diversos tipos de cachorro diferentes, e alguém nos diz que é um cachorro, a gente aprende a detectar um padrão, né? Então, a partir dali, a gente percebe que quando tem 4 patas, um focinho, tem um determinado porte, a gente consegue já diferenciar o que é um cachorro. Então, machine learning vai trabalhar justamente nesse mesmo contexto, né? Dado diferentes exemplos, a gente vai conseguir fazer essa associação, vai ser um algoritmo que vai fazer essas associações e vai ser generalistas para quando a gente entrar com novas informações, os padrões já estarem detectados de maneira correta. Então, dentro de machine learning, vocês com certeza já ouviram falar de redes neurais, né? Com certeza é um dos principais algoritmos que nós estudamos em machine learning, mas machine learning não é apenas redes neurais, certo? Tem diversos algoritmos e redes neurais é apenas uma delas. Então, quando as pessoas começaram a perceber o poder das redes neurais, começaram a ter estudos para criar redes cada vez maiores, né? Então, a partir de 3 camadas, o pessoal começou a separar justamente essas redes num campo chamado de Deep Learning. Então, basicamente, Deep Learning vai ser o quê? Vai ser o campo de redes neurais, justamente com muitas camadas, já subdividido dentro de Machine Learning. Por que eles criaram esse novo campo, certo? Quando você cria redes grandes, você vai ter problemas específicos para resolver. Então, justamente, eles resolveram fazer essa pequena divisão, mas tudo que está dentro de Deep Learning vai estar em Machine Learning, né? Que são justamente essas redes profundas, e tudo que é de Machine Learning faz parte de inteligência artificial, né? Então, toda essa parte de detecção de padrões vai fazer parte daquele contexto maior que é a inteligência artificial, certo? Então, todas essas aplicações que você vê, a parte de chatbot, a parte de reconhecimento de imagem, tudo isso faz parte de inteligência artificial, e a partir do contexto que aquela inteligência artificial está sendo usada para detectar padrões, a gente vai justamente fazer parte de um conjunto de algoritmos que a gente chama de machine learning, e se ele trabalhar com redes profundas, né, que geralmente são as soluções mais robustas hoje em dia para alguns determinados problemas, tanto essa parte de imagem, de tradução, de processamento de voz, a gente engloba justamente nesses algoritmos de redes profundas chamados de Deep Learning, beleza? E onde ciência de dados vai entrar nesse contexto? A ciência de dados ela é justamente aquele campo que trabalha para tirar informações e insights a partir dos dados. Então, geralmente o cientista de dados ele precisa ter o domínio de machine learning, porque em determinadas etapas você vai utilizar machine learning para gerar novas soluções a partir dos dados, né? Então perceba que aqui nessa figura, a parte de ciência de dados, ela está até um pouco separado de machine learning. Então o cientista de dados ele tem como ferramenta o machine learning, mas também engloba outras técnicas que não necessariamente vão utilizar machine learning, certo? Então isso é muito importante para você entender que o ciência de dados vai ser esse contexto maior, que faz parte do uso de machine learning, e nem tudo que é machine learning faz parte de ciência de dados, apesar da maioria dos contextos hoje em dia que a gente utiliza machine learning, a gente trabalha com dados, né? Mas nem tudo também que é ciência de dados vai ser machine learning. Então você consegue, inclusive, resolver muitos problemas em ciência de dados sem precisar de machine learning, beleza? Então vou te mostrar agora, num contexto de negócio, como o cientista de dados ele utiliza machine learning. Não adianta eu entregar vários conceitos diferentes para vocês e não mostrar como aquilo é utilizado no mundo real, certo? Porque realmente o que é importante é como nós aplicamos esse conhecimento para resolver problemas. Então, aqui entendendo o contexto, geralmente a gente vai ter empresas ou órgãos governamentais, né? Percebam que tanto empresas privadas como o governo, ele utiliza bastante machine learning para resolver problemas, e essas empresas, elas querem fornecer produtos e serviços e desejam principalmente aumentar o seu lucro, né? Geralmente uma empresa privada, ela vai querer ali focar em aumentar o seu lucro. Então isso com certeza é uma das métricas mais importantes, certo? Ela pode até querer aumentar a qualidade, melhorar a qualidade com o cliente, mas com o intuito justamente de aumentar o seu lucro, beleza? Então para isso, ela se pergunta, né? Como eu posso melhorar o meu produto, né? Como eu posso entregar um produto de mais qualidade? Ou seja, como eu posso gerar um produto que agregue um valor maior, né? Ou então, como eu posso reduzir os meus custos, né? Outra forma de aumentar o lucro também pode ser reduzindo os meus custos. Se eu gasto menos e eu consigo produzir o mesmo produto,
com certeza eu vou ter um lucro maior, beleza? Ou então também eu posso querer entender a necessidade do meu cliente, né, para entregar justamente uma melhor experiência e assim a minha empresa ela ter maior relevância no mercado. Então perceba que tudo que eu falei agora vão gerar justamente problemas e questões, né? E são justamente esses problemas que as empresas procuram resolver e responder para poder justamente aumentar o seu lucro ou entregar novos serviços, ok? E logo, os principais recursos, né, que elas vão ter justamente para analisar e resolver esses problemas vão ser justamente os dados, né? E esses dados, eles vão vir principalmente de quê? Podem ser dados do próprio produto, então se eu fabrico ali determinado produto, eu vou ter dados de fabricação, pode ser o tamanho, o peso, as características do produto. Então, perceba que todos os produtos, eles vão ter dados intrínsecos, né? E eu posso justamente gerar um novo produto que vai ter características diferentes. Eu posso analisar essas diferentes características e justamente ver qual produto ele foi mais aceito, né? Então, esse com certeza é um dado importante. O dado do próprio produto, eu também posso ter dados dos clientes, né? Então, isso com certeza é uma etapa muito importante. Os clientes que compram meu produto, eles vão ter determinados dados, podem ser justamente sexo, idade, profissão, onde eles moram. Então, perceba que tudo é dado que eu posso utilizar para justamente responder aquelas questões que nós mostramos. E eu posso também ter dados de desempenho da minha própria empresa, né? Então, eu posso ter a velocidade em que o produto é feito, o desempenho de cada funcionário, como aquele produto ele foi produzido, em quanto tempo. Então, perceba que tudo dentro da minha empresa pode ser visto justamente como dado, né? Até no meu próprio site, eu posso pegar dados das pessoas que acessam o meu site e justamente ali já gerar novos produtos específicos para aquelas pessoas que estão acessando, beleza? Então perceba que em todo contexto a gente consegue produzir esses dados e eles vão ser justamente importantes para nós criarmos os algoritmos que nós vamos utilizar em ciência de dados, né? Ciência de dados sem dados a gente não consegue fazer nada, beleza? Então essa com certeza é a parte muito importante, que é a parte dos dados, né? Onde nós vamos coletar e principalmente como nós vamos utilizar eles para gerar novos produtos. E, finalmente, nós vamos ter ali o papel do cientista de dados, que ele vai utilizar algoritmos e técnicas para gerar novas soluções, né? Geralmente, quando nós falamos isso, nós entramos justamente no contexto de machine learning, né? Machine learning justamente vai ter novos algoritmos que nós vamos utilizar esses dados para gerar novos produtos e novas soluções. Então, eles podem ser novos produtos ou serviços, certo? E também podem ser uma gama que tem evoluído bastante atualmente, que são os produtos personalizados. Então, dados os dados do meu cliente, eu posso gerar um produto personalizado para ele ou oferecer, né, a partir de uma propaganda, um produto que tem um interesse maior daquele público, e isso tudo já utilizando aprendizado de máquina, beleza? E eu também posso melhorar o atendimento do meu negócio. Então, muitas empresas hoje, quando você entra ali no site, você já vê um chatbot, né? Uma pequena mensagem ali, até imitando uma interação humana, perguntando o que é que você está procurando e o que é que você deseja. E ali você já pode interagir com aquele chatbot, que nada mais é do que uma máquina que está utilizando ali machine learning, aprendizado de máquina, para responder às suas perguntas e ali já entregar justamente um atendimento personalizado, já para também te mostrar um produto que tem um maior interesse, certo? E ali você vai ter também uma melhora tanto no atendimento, como também na entrega do produto. Então, vendo o contexto geral, nós vamos ter justamente as empresas que vão ter problemas e questões a ser resolvidas, os clientes, né, e os produtos que vão gerar dados. Então, uma etapa muito importante é justamente essa parte de coleta de dados, certo? E esses dados vão ser entregues justamente para o cientista de dados, que vai utilizar os algoritmos de machine learning ou as próprias análises de dados, lembrando que nem sempre ciência de dados vai utilizar machine learning, mas com certeza é uma etapa muito importante do processo, certo? Principalmente quando a gente fala de soluções, né, de topo de linha. Hoje em dia, geralmente todas são utilizadas através de machine learning, e ali você também vai gerar justamente inovação. Então, o cientista de dados ele é geralmente contratado ali para fazer a parte de análise de negócio e principalmente gerar inovação, ou seja, gerar produtos que não existem ou então gerar produtos que realmente vão ser ali, trabalhar ali no estado que a gente chama de estado da arte, né? Ou seja, que vão atravessar a fronteira da ciência e vão resolver problemas que atualmente não podem ser resolvidos pela programação tradicional. Então, esses eram os principais conceitos para inserir Machine Learning no contexto de ciência de dados. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou te mostrar aplicações no dia a dia que já utilizam Machine Learning e que muitas vezes você nem imagina, certo? Então, muitos aplicativos, principalmente na internet, né, que você utiliza, já tem soluções topo de linha ali utilizando Machine Learning e eu vou mostrar alguns para vocês. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e até mais!